O que você faz em tempos de crise? Aqueles momentos em que você diz, eu não sei para onde ir e eu não sei o que fazer. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos lá. Criatividade durante as crises. Eu quero mostrar para você um texto bíblico e a partir daí hoje vai ser bem prático. Quer dizer, sempre é bem prático, mas eu quero ser bem prático. Quem sabe você está esperando essa mensagem há algum tempo e nem sabia. Sabe aquele momento de dar uma virada? Virada no trabalho, virada em alguma área da sua vida que você fala, está na hora, eu preciso pensar pelo menos sobre isso. Nós vamos conversar sobre isso. Ter criatividade. E o texto bíblico está em Mateus 9, do verso 14 ao 17. Diz assim: Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Você vai perceber que essa abertura, esses dois versos, Jesus está falando aqui sobre a questão do jejum. Não que o jejum não seja importante, não que o jejum não seja bíblico, o que ele está aqui é reagindo a uma tradição. Nós jejuamos, vocês não jejuam, certo? Essa é a ideia, uma tradição. E aí, então, Jesus conta uma parábola, né? Não é nem uma parábola, é um ensinamento. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Qual que é o problema de colocar um pano novo numa roupa velha, gente? O que mais? Esgarça, pode esgarçar, o que mais? Tecido novo precisa encolher, né? Precisa ser lavado, ele precisa encolher. Você põe ele novo, se ele encolher, ele rasga o tecido. Então, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Então a mensagem que Jesus traz para nós aqui é uma mensagem assim, não dá para você viver fazendo o tempo todo a mesma coisa, sem compreender o que você está fazendo. Qual a razão? Alguém disse que a gente tem que analisar as coisas sempre em 3 círculos concêntricos. No meio, por quê? O segundo, como? O terceiro, o quê? O que eu faço, como eu faço e por que eu faço? Mas tem que começar com o porquê. Né? Por que você faz o que faz? Por que você age como age? Por que você mora onde mora? Por que você trabalha onde você trabalha? Por que você desenvolve esse projeto e não outro? Sei lá. Então o que a gente precisa é compreender isso. E eu vou trazer para você aqui alguns pontos que mostram na época de Jesus, alguns momentos de crise, alguns momentos difíceis. O primeiro era o domínio romano. O domínio romano era extremamente grande, era extremamente forte. A presença de governantes pagãos e o seu controle sobre a terra prometida era visto como uma afronta para os judeus. Então, imagine o seguinte, naquela época eles tinham os romanos dominando, né, toda aquela região, a região que a gente chama ali da Palestina, né, Israel, etc. Aquele domínio todo, os romanos eles não eram apenas dominadores do ponto de vista político, eles traziam de tudo. Os seus costumes, a sua língua, a sua religião, que não era uma religião, porque eram todos os ídolos possíveis, tá certo? A sua falta de pudor. Não sei se vocês sabem, os romanos também não tinham pudor nenhum, assim como os gregos, né, não tinham esse pudor. As Olimpíadas, os atletas eles corriam nus. Não sei se você sabe disso.
Então, o domínio romano era uma crise? Era. Era um problema? Era. Era uma pedra grande na frente? Era. O que mais? Grupos religiosos. Os grupos religiosos, haviam vários grupos religiosos que cada um interpretava a lei judaica e cada um também interpretava essa questão dos romanos estarem lá. O que a gente faz, o que não faz? Por exemplo, os zelotes eram aqueles que queriam pegar em arma e sair guerreando, né? Então você tinha fariseus, saduceus, essênios, zelotes, eram grupos diversos. Isso daqui me faz lembrar muito o tempo de hoje. Não é? Por exemplo, você tem, no próprio cristianismo, você tem uma coxa de retalhos. Cada um pensa de um jeito, interpreta de um jeito, acha de um jeito, acha que é desse jeito, que é o certo, e é uma loucura, né? Outra coisa, eles esperavam o Messias, e isso também era uma crise que eles tinham. Eles estavam esperando alguém que viesse resolver o problema, inclusive da questão dos romanos. Quando Jesus fala que ele iria embora e que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo, ele disse, os discípulos disseram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Essa ideia é uma ideia militar, inclusive. A questão do templo era uma outra crise que eles tinham. Por quê? Porque o templo de Jerusalém era o centro da vida religiosa. Mas havia corrupção interna. Vocês pensam que a gente que inventou, né, aqui no Brasil, a gente que inventou corrupção? Não, isso é velho. Havia corrupção entre os sacerdotes. Havia corrupção no reino de Herodes. Havia corrupção em todo lugar. Em Roma havia corrupção em todo lugar. O helenismo era um grande desafio também que eles tinham, porque eles tinham que enfrentar a força da língua grega. E a língua grega traz também, assim como os romanos, traz tudo que eles têm, né? A influência grega foi muito forte naquele período, logo depois de Alexandre o Grande. Essa frase é muito interessante. É insanidade você continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Concorda ou não? Eu concordo plenamente com essa frase. Porque essa é a grande questão. Se eu tenho uma crise, como que eu enfrento essa crise? Os judeus chegaram para Jesus e falaram, por que você não jejua? Por que os teus discípulos não jejuam? Ou seja, eles queriam pegar uma roupa velha e adaptar ao tecido novo que era Jesus. Eles queriam pegar um odre, né? Um recipiente de couro onde punha o vinho, velho, e adaptar ao ensino de Jesus, que era novo. Jesus disse, não combina. Não combina. Você fazer sempre a mesma coisa achando que vai dar alguma... Ah, não, vamos ver como é que fica esse negócio aqui. Vai dar certo. Isso não é fé, gente. Né? Alguém disse que fé é um salto no escuro. Não é. Pelo contrário, a Bíblia diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Não existe certeza nem convicção no escuro, viu, gente? Não é pular e achar que vai dar certo, porque você espera que dê, porque você acredita que vai dar, porque você gostaria que desse certo. Então, se a gente está diante de uma crise, pensa em crise, não só como uma crise econômica, mas uma crise, por exemplo, é uma crise vocacional, é uma crise emocional, é uma crise na família, é uma crise de relacionamentos, é uma crise numa igreja, é uma crise no trabalho. Né? Como é que eu enfrento isso? Geralmente, o que a gente faz é ir com a nossa mente lá para o passado e tenta buscar alguma coisa lá atrás, como que eu já experimentei isso. Hoje me ligou um rapaz, um amigo meu, que ele está com uma situação, que eu não vou contar, óbvio, mas ele está com uma situação no trabalho dele, e ele disse, Nasser, eu preciso de um conselho, eu não sei como resolver essa questão. Né? Qual que foi a pergunta que ele me fez? Não sei se você já passou por isso. Porque é isso que a gente faz, a nossa mente vai buscar uma referência lá atrás, né? Como é que eu enfrentei isso? Por exemplo, se vier em algum momento
Pode até acontecer. Se aparecer de novo uma doença como o Covid, onde que você vai encontrar a referência? Na experiência que você teve, passando por esse tempo. A gente sempre vai buscar lá atrás, mas nem sempre aquilo que eu experimentei é a resposta para o novo momento. Está fazendo sentido, pessoal? Sim. Ok, então vamos continuar. Isso aqui é muito conhecido, né? Vocês já viram isso, não? Ok. 4 linhas retas sem retirar o lápis do papel. Vocês já sabem fazer? Sim ou não? Tenta fazer na mente aí, quem não conhece a resposta. Será? Não peguei todos, né? E aí você vai... Pode tentar que você não vai conseguir. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma coisa que os americanos chamam de pensar fora da caixa. Você bate o olho, alguém fala assim, olha, faça 4 linhas retas sem retirar o lápis do papel, a gente vai ficar em cima daquilo que tem, aquilo que existe. A gente não pensa em fazer isso aqui, por exemplo. Né? Você sai para fora, né? Então você vem aqui, daqui você desce lá embaixo, sai também para fora, certo? Ou seja, essa área que a gente está vendo aqui de solução é uma coisa que a gente não pensaria. Para isso você tem que sair do tradicional, é isso que eu estou falando, é sair da caixinha, sair do tradicional. Então eu vou fazer um monte de considerações aqui e eu queria que você pensasse na sua vida. Ok? Seja qual for a área que você gostaria de pensar. Então vamos lá. Faça perguntas pertinentes para ampliar perspectivas, oportunidades, não é? Para você enxergar de uma maneira um pouco diferente. Imagine a cena. Imagine um cara que, por exemplo, queira abrir uma empresa. Muito comum hoje em dia. As pessoas, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo precisa, né? Ou o cara tem um trabalho, mas ele quer sair do trabalho para abrir uma empresa. Ou ele tem uma empresa, ele quer vender e voltar a ser funcionário. Ou ele... whatever, certo? Vamos pensar algumas coisas juntos. Primeiro, por que fazemos as coisas como fazemos? Essa é uma pergunta importante. Por que fazemos as coisas como fazemos? O que aconteceria se fizéssemos o oposto do que normalmente fazemos? Eu corrigi o Murilo, né? Quando o Murilo falou assim, aqui no Holy Hour, né? Eu falei assim, é palavra de homem. Mas, na verdade, Holy Hour e palavra de homem, hoje é a mesma coisa, porque o Holy Hour, como era, ele não existe mais, quem estava dirigindo não está mais dirigindo, o nome se perdeu aí no ar, e o palavra de homem é o Holy Hour e é uma coisa só. Por quê? Porque isso nasceu, para a glória de Deus, nasceu comigo em 1997. Quando eu fui convidado a cuidar de um grupo de homens, em Londrina. Só que a hora que eu cheguei no lugar, eu falei, onde que eles se reúnem? Eles falaram, se reúnem na sala tal, dentro de uma igreja, na sala tal. Você ia assim, subia a escada, entrava num corredorzinho apertado, a última sala. Eu cheguei, olhei, tinha uma meia dúzia de homens, com aquela carinha assim, tipo, eu não queria estar aqui. Né? Aquela sensação assim, aquela tristeza, parecia que alguém tinha morrido ali. Eu entrei, olhei aquilo e falei, isso não pode acontecer. Porque eu comecei a fazer essa pergunta, por que fazemos as coisas dessa maneira? Você que frequenta uma igreja, eu vou te perguntar, tem coisa na igreja que você faz e você nunca perguntou por que a gente faz? Tem, um monte. Tem tradições que a gente tem e você não sabe por quê e nem de onde vieram essas tradições? Tem. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu enfrento uma dificuldade, uma adversidade, uma crise, a primeira coisa é fazer esse questionamento. Por que eu faço isso dessa maneira? Segundo,
Eu tenho que desafiar as minhas limitações. Quais são as limitações que temos? E se essas limitações não existissem, o que a gente faria? Essa é uma pergunta que eu faço muito para os meus clientes. Se você não tivesse dificuldade alguma, limite algum, o que você faria? Você já parou para pensar nisso? Não. Se você não precisasse de dinheiro, o que você faria? Ia morrer, Marcelo, desse jeito. Nada a gente faz 1 mês, 2 meses depois, não aguenta mais. Não é verdade? É uma boa pergunta, né? Se não precisasse de dinheiro, como que eu faria as coisas? Por exemplo, você tem uma empresa. E vamos supor que você não precisasse de mais clientes. O que você tem já está bom e já é suficiente e você vive muito bem, obrigado, e está tudo certo. Você atenderia da mesma maneira, faria do mesmo jeito, reuniria da mesma maneira, faria a manutenção da sua empresa da mesma maneira. Como você faria? Essa é a pergunta que está aqui. Eu preciso desafiar os meus limites. Como que isso que eu faço, isso que eu estou acreditando, está se relacionando com algo aparentemente não relacionado? O que isso me lembra? Né? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a relação que eu tenho com alguma outra coisa? Eu fiz essa pergunta em 1997. Quando eu olhei aqueles homens, eu falei, o que é que tem que me faz relacionar algo com os homens e que pode me encorajar? Aí eu lembrei de um ministério nos Estados Unidos chamado Promise Keepers, os guardadores da promessa. Que é um movimento imenso de homens, se reúne em estádios municipais, lotado de gente, não sei o que, só homem. Eu lembrei daquilo, comecei a estudar, certo? Eu preciso me relacionar com algo que aparentemente não é relacionado. Era de homens, mas está nos Estados Unidos, tem outra estrutura, tem um outro jeito de fazer as coisas, né? Eu tinha lá meia dúzia de homens lá numa salinha escondida num prédio, né? Então como é que eu relaciono isso? Outra coisa, eu preciso expandir perspectivas. Como é que alguém de um campo completamente diferente abordaria esse problema? O que eu fiz? Eu chamei homens que não eram pastores. Porque se eu chamo pastores para conversar comigo, eu já sei o que o pastor mais ou menos pensa. A maneira que o pastor pensa. Porque eu estudei teologia, eu cresci, aprendi, certo? Eu me lembro no Holy Hour, uma vez eu convidei um pastor para ministrar e falei assim, olha, faz uma gentileza, tenta não ser o pregador da igreja. Aqui é um pouquinho diferente, a gente quer dar um pouco, né? Porque se for para pregar na igreja, o cara não precisa vir aqui. O cara vai na igreja dele, domingo. O que ele vem fazer do segunda-feira aqui? Tá bom? Tá bom. Conseguiu? Não. Porque eu tive que esforçar, eu tive que aprender, eu tive que estudar. É o que eu faço até hoje. Vocês não têm ideia para eu produzir alguma coisa assim, da onde que vem uma coisa e outra, e junta aqui, junta lá, e eu tenho que pensar e tenho que orar muito a Deus. Mas como que alguém de outra área, como é que um médico veria isso? Como é que um engenheiro veria isso? Como é que um administrador de empresa veria isso? Né? Como que isso seria visto por outra cultura ou época? Outra coisa, sempre pensa o que você quer lá no final. Eu costumo dizer isso para as pessoas, olha, você vai ter uma conversa com alguém, primeira coisa que você tem que pensar é, o que é que eu espero que aconteça ao fim dessa conversa? Não vai assim, cara e coragem. O que é que eu estou esperando? O que é que eu imagino? O que eu imagino do Palavra de Homem? Hoje, Curitiba. Você vai falar assim, você imagina um estádio cheio de homens? Não. Assustou agora? Não. A minha imaginação é outra. Eu imagino vocês, juntamente comigo, mudando a nossa sociedade a partir da nossa família. É isso que eu imagino.
Então, quando eu trago alguma ferramenta para você, eu estou querendo que você pense fora da caixinha, que você alcance alguma coisa que realmente vá fazer sentido e que a sua vida seja melhor, a sua esposa seja melhor, que os seus filhos sejam melhores, que os seus netos sejam melhores, que o seu trabalho seja melhor. Se você já se aposentou, que você encontre alguma coisa para fazer, pelo amor de Deus, porque a sua esposa não te suporta ficar com você dentro de casa. Não sei se você já sabe disso. Pronto, falei. Essa é uma reclamação que as mulheres têm, viu, gente? Meu marido aposentou, gente. Eu estou num desespero que eu não sei o que eu faço com aquele homem dentro de casa. E homem, acostumado a trabalhar 30, 40 anos, ele entra em casa e ele fica igual barata tonta. Ele não sabe o que faz, não sabe nem ajudar a mulher. A mulher fala, bem, me ajuda aqui. Ele fica assim, ó, vamos lá, o que você quer que eu faça? Não, pega essa mesa aqui e põe lá. Mas... ela é pesada. Como é que não... Eu amo vocês. Não estou querendo ofender ninguém, não. Porque eu sou homem, eu sei o que eu estou falando. É assim que a gente é. Então, o que a gente precisa? Imagine o que Deus pode fazer através da sua vida. Você já parou a pensar nisso, não? Imagine quanta coisa bonita pode acontecer, quantos amigos você pode ajudar, quanta gente está angustiada, gente, em desespero, quanta gente que não dorme, quantos homens que a única coisa que eles fazem na vida é se preocupar, o coração já não aguenta mais, a pessoa está em pânico. Né? O cara trabalha 5 dias, ou melhor, ele trabalha 30 dias e o dinheiro dele acaba em 5. E ele não sabe o que fazer, ele não sabe para onde andar. E vai dando aquele pânico. Eu estou trazendo para você questões para você pensar. Estamos gravando para quê? Para você ir lá no nosso canal, Palavra de Homem Brasil, e pegar essa mensagem e ouvir devagar, ponto por ponto. E faz o exercício, Qual seria o resultado ideal? Se eu pudesse começar do zero, como que eu faria? O que eu faria? Outro, provocando a curiosidade. O que é que eu ainda não sei sobre esse assunto? Quais são as questões mais intrigantes que ainda não foram respondidas? O que eu não sei sobre o meu trabalho? O que eu não sei sobre o mercado? O que eu não sei e que eu preciso saber? O mundo está mudando rápido. Jesus, na Bíblia está escrito, não foi Jesus quem falou, mas na Bíblia está escrito que a ciência haveria de se multiplicar. E ela não está multiplicando, ela está exponencialmente se multiplicando. Só que a ciência se multiplicando dessa maneira, ela está começando a mexer na nossa vida. Porque, por enquanto, esse negócio de inteligência artificial está assim, brinquedinho, né? Bonequinho, faz desenho, que bonitinho, ele toca música, que legal, ele faz uma palestra sozinho, né? É brincadeira, né? Mas o que isso significa daqui a pouco? Há um tempo atrás eu trouxe uma mensagem para vocês aqui e tinha uma estatística que dizia que perto do ano 2030, não é nem 2030, eu acho que antes disso, tipo assim, 70% das profissões que a gente conhece iriam desaparecer. Fala. Suíça, um caixa só nos mercados, o resto tudo automático. O dinheiro tudo automático. Na França, no mundo não tem caixa, tudo automático. Só tem segurança. Mercados sem caixa. E o caixa às vezes só tem uma pessoa. Às vezes só tem câmeras. Só câmeras vendo e alguém lá atrás olhando e o resto é tudo automático, certo? E aí você pergunta, você diz assim, poxa, que coisa legal. Legal se você não é caixa. Se a sua profissão não for caixa, certo? Porque você vai para a rua. Pastor, Fala. Uber sem motorista nos Estados Unidos? Exato. O carro está começando a andar sozinho, né? Já está andando. Ai, Jesus. Vamos lá. O que é que você ainda não sabe, que você precisa saber? Não, pastor. Eu já não tenho mais idade para isso. Você não me fala isso na minha frente. Não fala isso na minha frente.
Tá certo? Eu estou com 65 anos, começando uma igreja. Você sabe o que é isso, não? Meus amigos todos estão aposentados, com as pernas para cima. Nossa, você é corajoso. Eu não sou corajoso. Eu estou sempre buscando o que eu ainda não sei. E sabe qual é a minha pergunta hoje? Para o início da nossa comunidade, lá na nossa igreja, Igreja Cristã Trinity? A pergunta é, o que é que eu não sei que eu preciso saber? O que é que eu estou fazendo que é simplesmente repeteco do que eu já sempre fiz e eu já sei que não funciona? Essa é a questão. Oi? Seria o renovo na mente, né, pastor? Porque o comodismo, ele impede os desafios. Exato, comodismo impede desafios. Precisa renovar a mente, Romanos 12, versos 1 e 2. Certo? Vamos continuar. Eu preciso explorar cenários hipotéticos. E se eu não precisasse de dinheiro? É aquela pergunta que eu fiz. Preciso visitar o passado e o futuro. Como esse problema foi resolvido há 10 anos? E como será resolvido em 10 anos? O que mudou desde a última vez que abordamos isso? Faça essas perguntas para a sua vida, para o seu trabalho, para os seus projetos, para a sua igreja, para o seu ministério. E estimule a colaboração. Quem mais a gente pode trazer para nos ajudar? Quem é que tem essa visão? Quem é que está querendo crescer nessa área? Como é que a gente pode juntar forças? E como que as pessoas vão ser afetadas? O que isso vai fazer elas se sentirem? Eu gostaria que você saísse daqui toda segunda-feira feliz, desafiado. E que você não saísse daqui dizendo assim, puxa vida, rapaz, eu devia ter ficado em casa, eu não sei o que me deu de ir lá hoje. Né? Não, eu quero sair, né, energizado, feliz, fortalecido, com uma ideia nova na cabeça. Eu estava conversando com os meus filhos domingo e eu estava dizendo, eu preciso mexer em algumas coisas na minha profissão porque eu preciso criar uma receita mais recorrente. Eu sou autônomo, eu trabalho como coach, como mentor. Aí eu atendo um aqui, ele paga, atendo outro lá, ele paga, atendo outro lá, ele paga. Se não atendo ninguém, não recebo, né? E aí como é que faz? Como é que você vive? Você tem que criar. Então, isso tudo aqui é um exercício. Então vamos lá. Vinho novo. Lembra que Jesus disse, não se põe vinho novo em odre velho, né? Esse vinho novo para a nossa mensagem aqui é o que é que precisa ser mudado em mim? Que tipo de paradigmas eu tenho na minha cabeça que não funciona mais? Um deles, eu preciso aprender a focar no problema principal. Gente, eu não sei o que está acontecendo com o mundo, mas cada dia mais eu encontro pessoas distraídas, mas distraídas num nível que você não consegue conversar com a pessoa. Vocês têm essa mesma experiência? A gente fala que todo mundo é DDA, mas não é todo mundo DDA, é falta de foco. Quando eu cheguei no Canadá, um dos choques culturais que eu tive, quando eu morei lá, era o seguinte, que eu queria conversar. Por exemplo, tinha duas pessoas conversando aqui, eu passava e ficava olhando para a pessoa, porque aqui no Brasil é assim, né? Você olha para a pessoa e, tudo bem? Como é que tá? Ó, valeu, ó, depois a gente conversa, fica tranquilo aí, falando com o rapaz aí, você também tá bom, bacana que você tá, certo? Você é brasileiro. No Canadá tem dois caras conversando aqui, você pode passar, rodear, ele não olha para a tua cara. Por quê? Porque ele acha que é uma falta de respeito com a pessoa com quem ele está conversando. Então ele termina a conversa, a hora que ele termina a conversa, ele olha e diz, oi Antônio, oi Manuel, oi Joaquim. Né? Respeito, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque é um paradigma que a gente tem na mente. E a gente acaba fazendo isso, o brasileiro, não só nos relacionamentos. A gente parece que não consegue manter uma conversa inteira. Uma vez eu falei sobre isso no Holy Hour, lá no Castelo do Batel. Vocês lembram do Castelo do Batel que a gente tinha? E eu falei uma vez lá e uns caras vinham assim, meio assim, depois conversar comigo, que eu estava conversando com alguém aqui, só um minutinho, viu? Pastor, benção, que legal, foi bom demais. Eu disse, bacana, bom demais. Então, fulano, aquilo que você estava... Ei, pastor, como é que vai fazer? Aí eu falei, nessas horas, a gente acho que tem que aprender com quem faz uns negócios diferentes. Foco.
Né? Foco. Foco no problema, foco na situação, foco, está na crise, foco. Segundo, foco na essência. Por favor, aprenda a fazer essa pergunta. O que é essencial e o que não é essencial? Por exemplo, o que é essencial para você viver? Fala para mim, pode falar. O ar, o que mais? Comida, o que mais? Dormir, o que mais? Água, o que mais? Habitação, o que mais? Relacionamentos, atividade física, o que mais? Um monte de coisa, certo? Essencial. Eu preciso de dinheiro para poder viver, para poder pagar, para fazer, resolver, não sei o quê. Né? As mulheres deviam estar ouvindo isso, né? Não é você é pão duro. Briga com a sua mulher que ela quer fazer unha, você não deixa. Para com isso. Essencial. O que é essencial no trabalho? Por exemplo, o cara que trabalha com varejo ou serviços, cliente é essencial, concorda ou não? Aí você vai numa loja e o cara te atende mal. Quase que você pensa que o cara está querendo que você não venha na loja. Vai embora. O que você veio fazer aqui? Não é um negócio estranho? É a sensação que eu tenho às vezes. Né? Eu vou me arriscar agora, hein? Vou me arriscar porque tem dois aqui que são de restaurante. O que você espera num restaurante? Só comida? Eu não espero comida no restaurante. Eu espero bom atendimento. Eu espero ambiente agradável. Outro dia eu entrei numa loja. Isso é muito comum em shopping e tal, né? Estava com a minha esposa, ela estava vendo uns negócios para ela, porque tem mais loja para mulher do que para homem, vocês sabem disso. Então eu estava sentado lá e estava tocando uma música. Se é que se chama música. Ficava assim, ó. Eu falei, ô moça, eu acho que quebrou alguma coisa. O disco aí está arriscado. Está me irritando. Eu vou embora. Ai, o senhor desculpa. E o senhor sabe, não é a gente que controla essa música, ela vem da central, não sei de onde. Falei, ai. Desliga o fio. Está irritando o cliente. Não é, gente? O que é essencial? O que é essencial numa igreja? Vai, eu quero aprender. O que é essencial numa igreja? Que ela esteja com a porta aberta. É uma coisa importante, que ela esteja com a porta aberta. O que mais? Recepção. Bíblia. Tempo de comunhão, o que mais? Pastel, o que mais? Ah, pastel não é essencial? Não, não é. Pastel é essencial na pastelaria. Não me interpretem mal, tá? Eu não estou querendo dizer que você não pode fazer eventos na igreja. O que eu quero dizer é o que é essencial. Fazer as coisas por fazer as coisas não é essencial. O que é essencial para a sua vida? Para o seu relacionamento matrimonial? O que é essencial no seu relacionamento com seus filhos? Com seus netos? Meus netinhos estão crescendo. Graças a Deus. 2 anos e pouco cada um. E furacãozinho, né? Entra em casa, já entra sambando, já pulando, já não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, que lá custa caro. Né? Não é assim que a gente pensa? Aí eu pensei, o que é essencial? Que eu dê bronca no meu neto porque quebrou uma porcariazinha que não é essencial nem para eu viver? Ou a vida dele é essencial? Eu não sou a favor de falta de disciplina. Eu não sou a favor de bagunça. Mas eu não sou a favor da gente trocar as coisas. Coisas por pessoas. As pessoas são mais importantes que as coisas. Sim ou não? Sim. Terceiro, tudo que você fizer, faça com excelência e integridade. Integridade é quando os seus valores e o seu comportamento são a mesma coisa. Você vive o que você fala. Isso é integridade. E fazer as coisas com excelência. Excelência! O que é excelência? É melhor que o bom. E quem que é o inimigo da excelência? O bom.
Você sabia disso, não? Como é que está seu casamento? Tá bom. Se tá bom, você não trabalha mais. Mas quando você busca a excelência, você se dedica. Aplique onde você quiser isso. E o odre novo? O que a gente precisa mudar? O odre me lembra o quê? A estrutura. Né? O vinho é o conteúdo. Está dentro do odre. E o que é o odre? A estrutura. Algumas perguntas e a gente termina aqui. Primeira pergunta. Onde que eu vou colocar em prática as novas ideias? Eu tenho que pensar. Onde que eu vou fazer isso acontecer? As minhas metas são SMART. Lembram de meta SMART, gente? Meta SMART é específica, mensurável, atingível, relevante e temporais. Elas têm que ter tempo, né? Você acha que é uma meta alguém falar para você assim, pode deixar que eu vou melhorar? É uma meta? Sim ou não? Não. Por quê? Que dá para você medir o melhor? Não. Aprenda a colocar meta na sua vida. Aprenda a conquistar com um planejamento. Ai, pastor, sabe qual é o meu problema? É que eu tenho tanta coisa para fazer. Exatamente, você tem tanta coisa para fazer porque você não programa. E acaba rodando, não fazendo nada. Planeje as ações. O que eu vou fazer hoje, amanhã, depois? O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer às 8, às 9, às 10? Planeje. Você trabalha com agenda, não? Eu trabalho com executivos. E vários deles não trabalham com agenda. Tudo na cabeça, ou na cabeça da secretária. Ridículo. Eu preciso saber o que eu vou fazer, que horas eu vou fazer. Eu tenho na minha agenda, eu tenho tempo de contingência. Sabe o que é tempo de contingência? Eu não marco uma reunião em cima da outra. Tem gente que marca. Dá para a gente adiantar um pouquinho, porque daqui 2 minutos vai começar a minha próxima reunião. Eu nunca faço isso. Eu só começo a reunião meia hora depois da outra. Nossa, e o que você fica fazendo? Vai dormir? Eu vou fazer o que eu quero fazer. Ué, eu quero ir no banheiro, o que eu faço? Eu não queria que ela falasse isso, mas às vezes eu quero. Ou eu tenho que fazer outras coisas que não estão agendadas. Certo? Eu tenho que fazer uma ligação que não estava agendada. Alguém me chamou, alguém quer conversar comigo. Eu tenho então ali aquela meia horinha que eu posso fazer isso. Mas planeje as ações. E uma coisa importante, gente, olha aqui para mim. Há controvérsias do que eu vou falar, tá? Eu vou falar a minha posição. Mas eu sei que se você procurar outras pessoas, eventualmente eles vão falar o oposto do que eu vou falar. Eu sou da seguinte opinião: liste os seus problemas e resolva-os do menor para o maior. Tem gente que diz que tem que resolver do maior para o menor. Tá? Eles dizem assim, engula o sapo maior, depois vai diminuindo. Eu acho que tem que fazer do menor para o maior. Sabe por quê? Quando você faz do menor para o maior, você fica feliz que você está resolvendo. É igual dívida. Você deve para uma pessoa R$100, para outra pessoa você deve 1.000 e para outra você deve 10.000. Quem você paga primeiro? Aí você não consegue pagar o de 10 e o coitado de 1 e de 100 não recebe. Eu tenho 3 dívidas, 100, 1.000, 10.000. Eu pago a de 100, agora só tenho 2 dívidas. Agora eu pago a de 1, só tenho uma dívida, 10.000. Então dá para programar esses 10.000 e resolver como é que a gente faz. Resolva as coisas, planeje, coloque na agenda, tenha agenda. Eu trabalho muito com gerente de concessionária de veículo. E esse pessoal tem um caderno onde eles anotam tudo. Tudo. Preço de veículo, rentabilidade, negociação, telefone de alguém, reunião que precisa ser feita, temperatura do dia, se for mulher, o que ela vai vestir amanhã. É uma loucura aquilo. Primeira coisa que eu falo para eles, por misericórdia, tenha uma agenda, de papel ou digital, mas tenha uma agenda. E depois você faz o que você quiser com esse caderno. Quer anotar, anota, rabisca, fica feliz, mas tenha uma agenda. Porque se a nossa vida não tiver agenda, gente, como é que você vive? Num tempo assim, louquinho que a gente está vivendo, né? E aí,
Tem até uma brincadeira que o pessoal faz assim. 5 sapos estão em cima de uma vareta. 3 decidiram pular no rio. Quantos ficaram? 2. Não, 5. Porque eles só decidiram, eles não pularam. É isso que a gente faz. A gente decide um monte de coisa e não faz nada. Haja vista 1º de janeiro. A gente fala que vai fazer, mas não faz. E por que a gente não faz? Porque falta abraçar, como diz o outro, né? Pegar o touro pelo chifre, né? Matar um leão por dia. Eu preciso fazer alguma coisa. Então a minha pergunta hoje para você é: o que você vai fazer após essa mensagem? Comprar uma agenda. Se vocês comprarem uma agenda, ou usarem o Google, ou usarem o que vocês quiserem, eu já fico feliz, porque já tem ordem. Olha aqui, ó. Olha aqui para mim. Quem não está acostumado a trabalhar assim com muita organização, deixa eu te dar uma dica. Não cai nesse negócio da internet atrás de ferramentas, aplicativos. Existem muitos aplicativos. E cada um quer ser melhor que o outro. E sabe o que acontece? Tem aplicativo que você não tem a ideia do que ele tem lá dentro, de tanta ferramenta que ele traz. Quando eu estava procurando uma ferramenta para pôr assim, o que é que eu preciso fazer? Tarefas. Eu achei uma da Microsoft, chama To Do. Simples. Escreve ali, conversar com o fulano. Enter. Ele já pula aqui, está na minha tela. Estou olhando lá, conversar com o fulano. Passa meia hora, preciso conversar com o fulano. Conversei com o fulano, aperta um botãozinho, ele... Pim! E aquela alegria, quando faz assim... Pim! É outro barulho, tá? Mas... Pim! É uma alegria para mim. Por quê? Consegui fazer. Quantos detalhes tem na sua vida que você deixa para trás? E aí, o que é que você faz? Procrastina. Depois eu faço. Depois eu faço. Depois eu faço. Depois eu faço. Anota. Palavra de Homem Brasil. Assista essa mensagem devagar. Pega essas perguntas e aplique na sua vida. Fala. O que você me diz com esse negócio da inteligência artificial que vem aí? Ela já chegou, a inteligência artificial já chegou, ela é fortíssima. Eu tenho um gráfico que o meu irmão me mandou, que é um círculo assim, dividido acho que em 4 ou 5 tópicos. Em cada tópico, subtópicos, é um número enorme de aplicativos que trabalham com inteligência artificial. O que isso tem a ver com a gente? Depende da sua atividade. Depende do que você quer. Você usa, Nasser? Uso. Para quê? Para ele pensar comigo e para ele ir atrás de coisas que eu não tenho tempo para ir. Certo? Às vezes eu lembro de um versículo e falo, não sei onde é que está. Antigamente, como é que a gente fazia? A gente ia numa coisa chamada chave bíblica. Não é isso? Chave bíblica. Hoje eu ponho lá assim, há um versículo na Bíblia que começa assim, aí eu ponho 3 pontinhos. Aí ele responde, claro, esse versículo está no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Esse é o mínimo que eu uso. Eu uso. Né? Acho importante usar. No entanto, por isso chama inteligência artificial. É artificial. A sua inteligência é a inteligência verdadeira. Até hoje em dia, inclusive, tem gente dando curso como fazer perguntas para a inteligência artificial, porque o segredo é saber fazer pergunta. O segredo é fazer a pergunta, né? Então, tá aí, gente, é ferramenta. Vamos aprender? Vamos aprender. Tá? Outro dia eu disse assim para minha esposa, bem, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão jovem, mas a hora que eu olho no espelho eu vejo que as coisas são tão diferentes. Então eu estou olhando menos no espelho. Porque eu estou me sentindo bem, estou me sentindo jovem, estou estudando, minha cabeça funciona, eu não fico assim meio perdido numa conversa.
Claro que a gente se perde quando os jovens entram. É difícil, né? Acompanhar tudo que está acontecendo. Mas eu fico antenado o tempo todo. Outra coisa, seja perspicaz, seja observador, observe as coisas, observe as pessoas, observe o que as pessoas dizem, como elas dizem, perceba como as pessoas andam, como elas se comportam. Ouça, ouça. Minha esposa pode falar uma coisa para mim, um mês depois eu digo assim, ó, comprei para você. Nossa, como você sabia? Você falou que você gostava. Presta atenção. É isso que faz a gente não ser inteligência artificial, a inteligência real, orgânica, abençoada. Vamos ficar em pé? Gostaria de um abraço para o Sérgio, que vai fazer um procedimento de operação, e pelo Felipe que está viajando muito cedo para a Bahia, serviço. Sérgio vai fazer uma cirurgia, querido? Uma coisinha leve. Vem aqui. Vem aqui, Felipe. Tem alguém mais que está com alguma situação de saúde que precisa... Vamos orar por ele. Só isso que nós vamos fazer. Vamos? E o Felipe vai viajar, é isso? E você tem mais alguma situação que você queira pedir oração? Levanta a mão e vem aqui na frente. Vem aqui, querido. Que... Da vista? É. Vamos. Catarata. Catarata? Já fiz. É? Fica tranquilo, você está com medo, não? Não, é que o meu problema é mais complexo um pouquinho. Tá. Eu já usei um óculos Muito meio grosso. grosso e fez a cirurgia, né? E isso há 20 anos atrás. E agora surgiu a catarata. Então é uma vista um pouco complicada aí, mas dia 30 eu tô na mão da nora do Gilberto ali. Doutora Ana, ela é muito competente, então eu estou confiante. Benção, não tenha medo não. E outra, nós vamos pedir que Deus ponha a mão, certo, gente? É assim que a gente tem que fazer. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer por essas vidas que estão aqui. Senhor, todos nós, homens, amamos o Senhor e queremos o melhor para nós e para a nossa família. E eu oro, Senhor, como é que é o seu nome, querido? Vitor. Pelo Vitor, que vai fazer essa cirurgia nos olhos. Tu és Deus. Usa, Senhor, a doutora, abençoa, meu Deus, que essa cirurgia seja um sucesso e que o Vitor tenha a alegria que ele precisa, Senhor, e a vista que ele precisa. Abençoa o Sérgio, Senhor, essa intervenção cirúrgica, Pai. Obrigado por o Senhor trazê-lo aqui, por a gente poder pedir ao Senhor pela vida dele. Eu te peço, Senhor, que ele tenha o melhor dos médicos, o melhor, ó Deus, do tratamento e que ele, ó Deus, tenha a solução para o problema que ele precisa. Em nome de Jesus. Abençoa o Felipe, vai viajar, guarda a sua mente, o seu coração, a sua vida. E esses homens também que viajam, que lutam todo dia, Senhor, e que têm muita coisa para fazer, Senhor, e que muitas vezes têm que buscar o seu sustento à distância. Eu te peço que o Senhor os guarde, os proteja as suas casas, os seus corações, suas empresas, aqueles que são empresários, proteja o trabalho de cada um, Senhor, dá-nos dignidade e honradez, em nome de Jesus. Amém. Amém.